Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto, que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com satisfação que me dirijo a você, agradecendo a sua companhia e convidando-o para mais um tempo de reflexão e estudo com base na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Vivemos em dias em que a pregação e estudo bíblico tem atingido níveis preocupantes. Das diversas plataformas onde pretensamente se afirma proclamar a Palavra de Deus, constatamos que o genuíno ensino bíblico não tem merecido a atenção daqueles que afirmam estar falando da parte de Deus. Num tempo em que se valoriza pouco a palavra falada, e principalmente a palavra escrita, num tempo em que se demonstra mais interesse pelas imagens e pelos sentimentos, em tempos em que o prazer imediato e a satisfação emocional se tornaram um grande alvo a ser alcançado, a metodologia adequada para a exposição bíblica é tremendamente necessária. Por isso mesmo é que temos dedicado todo o nosso esforço e empenho para que os programas que temos levado ao ar sejam relevantes e veículos úteis nas mãos de Deus para levá-lo à maturidade cristã ou à salvação em Jesus Cristo. Esses objetivos têm sido alcançados, graças a Deus, e sabemos isso através das comunicações que recebemos de vocês. Por isso mesmo, hoje eu registro o e-mail da Nilva, que nos escreveu da cidade de Curitiba, no estado do Paraná. A mensagem da Nilva foi a seguinte: é com grande alegria que estou conseguindo contatar a Transmundial, e em especial o senhor, pastor Itamir Neves. Sou grata a Deus pela sua vida e de todos os que fazem parte dessa abençoada emissora. Só vim conhecê-los testando o meu rádio, o rádio do meu celular. Sintonizei à noite e até hoje procuro não perder. Hoje vamos estudar o estudo de Amós, não é mesmo? Antes eu era convencida, agora sei que sou convertida, e vocês têm uma parcela de responsabilidade nisso. Eu congrego em uma igreja, mas confesso que foi através dos seus programas que me fortaleci e me conscientizei de ser cristã. O que tenho aprendido com vocês nunca ouvi em nenhuma igreja, e ainda tenho muitas dúvidas. E aí ela nos faz uma pergunta sobre o dízimo. E nos faz ainda uma outra pergunta: será que posso continuar escrevendo para vocês? Que Deus continue derramando a sua infinita graça sem medida sobre vocês. Querida irmã, agradecemos por suas palavras e nos sentimos felizes quando percebemos que Deus tem nos usado para a edificação de muitos irmãos. Como lhe respondi, nos alegra também percebermos que irmãos como você gostariam de continuar a ter esse contato conosco. É claro que você pode continuar escrevendo e compartilhando sobre suas experiências e sobre suas dúvidas no estudo da Palavra de Deus. Quanto à sua pergunta sobre a área de contribuição, eu creio que para nós cristãos, a melhor instrução que podemos ter se encontra nos capítulos 8 e 9 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Ali temos princípios que, se forem colocados em prática, conforme detalhadamente eu já te expliquei, quando nós colocamos esses princípios em prática, com oração e submissão, com certeza, esses princípios nos ajudarão a ser agradáveis a Deus. Nilva, como temos dito, louvamos a Deus porque Ele tem usado esse programa e queremos contar com a parceria de todos vocês que nos dão o privilégio da sua audiência. Queremos contar com as suas orações. Orem, por favor, em favor de cada programa, para que Deus fale a cada um de nós.
Exatamente para isso, quero convidar a você e a todos que estão me sintonizando agora. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai querido, agradecemos pelo teu cuidado e proteção e pedimos que o Senhor nos ilumine através do teu Santo Espírito para que possamos entender a tua palavra. Nos abençoa, Senhor, dando-nos entendimento e capacitação para te obedecer. Oramos com gratidão, louvando o teu nome, porque oramos em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos todo o capítulo 3 de Zacarias. Vamos estudar a quarta visão que Deus deu ao seu profeta. Vamos estudar Zacarias 3, 1 a 10. Capítulo 3, versículos 1 a 10. Nesse texto, temos mais uma visão cujo conteúdo ressalta o amor de Deus pelo seu povo. Nesse texto, o amor divino é demonstrado através do perdão que Deus concede àqueles que fazem parte do seu povo. A mensagem dessa visão é que o Senhor, por ser extremamente bondoso, tira toda a iniquidade do seu povo. Esta é uma mensagem plenamente aplicável a nós, pois o que mais necessitamos nesses dias tão turbulentos pelos quais passamos é ter a certeza de que podemos contar com Deus. Sim, podemos contar com Deus que nos conhece, que veio e viveu entre nós provando todas as nossas dores e pode sensibilizar-se com a nossa luta. Podemos contar com Deus que é gracioso, misericordioso e perdoador, pois a sua natureza, o seu caráter, o seu ser é amor. Por quê? Porque Deus é amor. E essa verdade deve nos encher de ânimo, de esperança, de alegria. Nesse texto temos a seguinte verdade: Deus tem muito mais para dar ao seu povo do que aquilo que nós sequer imaginamos. Ao invés de procurarmos a prosperidade física, material, que a traça e a ferrugem corroem e os ladrões roubam, Deus quer nos dar o maior bem que podemos almejar. Ao seu povo, Deus está disposto a dar mais do que prosperidade passageira. Deus oferece-nos o perdão absoluto. Diante de Deus, todas as acusações feitas contra nós são refutadas, são repreendidas. Por quê? Porque temos um advogado junto ao Pai, diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele intercede por nós. Através do sangue de Cristo, temos o perdão dos pecados e temos liberdade para entrarmos na presença de Deus. Querido amigo, esse é um Deus maravilhoso. Que maravilhosa bênção Ele nos concede. A mensagem desses capítulos é essa: o povo foi tirado do cativeiro e foi purificado. As visões desses capítulos mostram como Deus abençoou Josué, o sumo sacerdote, como Deus purificou o seu povo e tirou a maldade do meio deles. Nessa parte do livro, o Senhor continua falando de um futuro melhor sob a liderança do Messias. Com essa profecia, confirmamos o grande amor de Deus para com os que pertencem ao seu povo, dando-nos pleno perdão. O perdão de Deus está manifesto em Jesus Cristo quando Ele se deu, tomando o nosso lugar. Vamos estudar esse texto então, dando-lhe o seguinte título: O perdão de Deus. Eu repito, com base em Zacarias 3, 1 a 10, vamos estudar esses versículos sob esse título: O perdão de Deus. Os químicos têm inventado uma série de produtos que servem para limpar todo tipo de sujeira com grandes e bons resultados. Porém, nem os químicos, nem qualquer outro cientista, por mais brilhante que seja, nenhum deles descobriu qualquer produto que possa tirar a mancha que o pecado faz em nossas vidas. Querido amigo, somente Deus pode oferecer um pleno perdão que nos limpa de todo o pecado. Eu vou ler todo o texto sobre o qual nós vamos refletir e peço a sua atenção, então,
para a leitura da palavra de Deus. Leia Zacarias 3, 1 a 10. Diz assim a palavra de Deus. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à mão direita dele, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor, que escolheu a Jerusalém, te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele, tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu, ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. Protestou a Josué e disse, assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre esses que aqui se encontram. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que farei vir o meu servo, o renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre essa pedra única estão 7 olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade dessa terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Querido amigo, depois dessa leitura tão impressionante, com essas palavras inspiradas, vamos iniciar então nossas reflexões sobre essa quarta visão, que pode ser resumida com esse princípio. Somente Deus, por seu caráter amoroso, pode oferecer plena restauração, perdoando todos os nossos pecados. Eu repito, esse é o princípio que extraímos desse texto tão impressionante da palavra de Deus. Somente Deus, por seu caráter amoroso, pode oferecer plena restauração, perdoando todos os nossos pecados. Nesse texto, encontramos 7 detalhes sobre a visão que mostra o grande perdão que só Deus pode conceder ao seu povo. O primeiro detalhe refere-se ao panorama da visão. Esta é uma visão dramática. O sumo sacerdote está diante do anjo de Deus, enquanto Satanás está ali também para acusá-lo. O ambiente é de uma corte judicial. O acusado é o sumo sacerdote Josué, vestido com roupas sujas, roupas dignas de um malfeitor, roupas de alguém culpado. Ele está ali numa situação aflitiva, de agonia, de derrota, sabendo que é culpado dos atos que são relatados. O acusador, Satanás, está ocupando o seu lugar de acusador desse servo de Deus. O defensor, o anjo de Deus, está de frente a Josué, pronto para defendê-lo. E o juiz, Yahvé, é apresentado no verso 2, repreendendo o inimigo de Josué e de todos os servos de Deus. A apresentação que ele faz de si mesmo é esta: o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Vale a pena notarmos esse ato e observarmos como se ressalta alguns atributos de Deus. Primeiro, ele é soberano. Ele escolheu Jerusalém. Deus sempre tem a prerrogativa de escolher a quem e o que ele quer. Segundo, Deus é misericordioso. Josué, representando todo o povo que estava com roupas sujas, era o representante do pecado do povo, porém Deus os aceitava. Terceira verdade sobre Deus: Deus é perdoador. Perdoar é um atributo pessoal que só Deus possui. A presença de Satanás nessa visão demonstra o seu papel. Ele é acusador, adversário. Ele estava ali para acusar.
para denegrir a imagem de Josué. E ainda assim, ele continua nos atacando, nos acusando. Pela repreensão que Deus deu a ele, é possível entender que as suas ações iam contra os propósitos misericordiosos de Deus. Então vale a pena destacar que somente Deus tem o poder para repreender esse inimigo dos fiéis. A visão provê todos os detalhes do julgamento, mas simplesmente apresenta essa cena. Josué reconheceu o seu pecado e o pecado do povo, e não disse que ele era inocente, não. Ele admitiu e esperou para ver o que estava acontecendo. Então, o segundo detalhe refere-se aos personagens da visão. Logicamente, temos aqui o anjo do Senhor, como temos identificado. No Antigo Testamento, ele é certamente a segunda pessoa da Trindade, o Senhor Jesus. Essa passagem destaca a sua divindade ao exercer ele sua autoridade sobre os demais anjos, ordenando-lhes o quê? Que mudassem a roupa de Josué. Uma transformação simbólica, uma restauração completa ao ter declarado Josué limpo do seu pecado. Um outro personagem é Josué, que representava toda a nação que tinha sido favorecida com o perdão de Deus. Satanás também é um personagem dessa visão, ele é o acusador. E temos então esse ambiente em que se apresenta o juiz, o próprio Deus. O terceiro detalhe refere-se às perguntas e respostas para entender a visão. E aqui nós não temos perguntas nessa visão, mas apenas Zacarias pede que colocassem em Josué um turbante limpo na sua cabeça. Diante desse grande perdão que Deus estava concedendo ao seu povo, um turbante limpo seria um ápice desse perdão completo, dessa capacitação para Josué continuar ministrando diante de Deus. O quarto detalhe refere-se à descrição da visão. Na verdade, essa visão descreve o juízo de Deus. Satanás, o acusador, está lá. Mas lá também está Yahvé, o defensor. E ainda nesse tribunal está o acusado, o ser humano, o povo de Judá. O texto nos mostra a ação divina em perdoar o pecado humano. Limpando completamente o culpado. A posição antiga é demonstrada pelas vestes sujas. A ação de Deus é mostrada ao limpar essa imundície. Deus ofereceu a essa ação uma plena mudança. Porém, no desenvolvimento do texto, percebemos que existiam algumas condições a serem cumpridas. A obediência é primordial. A confiança na promessa do retorno era necessária. Deveria haver também total esperança em Deus. E quando essas condições fossem cumpridas, haveria perdão, haveria comunhão, haveria alegria. O quinto detalhe refere-se agora ao significado da visão. O anjo do Senhor tinha tirado toda a iniquidade. O perdão divino é pleno e total. Não havia nada de surpreendente nessa declaração, porque só Deus pode perdoar os pecados, como Jesus se pronunciou, por exemplo, ao curar um paralítico, conforme lemos lá em Marcos 2, 1 a 12. Ouvir o anjo do Senhor declarar livre do pecado o sumo sacerdote e mandar que o vestissem com roupas de festa, esta era uma prova da magnífica bondade de Deus. Deus confirmava ao líder espiritual que, apesar das acusações do adversário, foi revestido pelo perdão de Deus. E agora ele tinha condições, tinha poder para exercer um ministério em favor do povo. Devemos notar que Josué foi investido com todos os elementos sacerdotais para exercer com toda a liberdade o seu ministério. Querido amigo, uma das profecias messiânicas mais relevantes de Zacarias se encontram nos versículos 6 a 9. Há uma profecia sobre o servo de Deus chamado Renovo. Nós encontramos isso também lá em Isaías 9, Isaías 11, Jeremias 23, Jeremias 33. Na verdade, esse é um termo escatológico
e nos aponta para o fato de que o Messias vai combinar a função sacerdotal com a função real. A mensagem do renovo é uma advertência a Josué para que ele e outros líderes andassem nos mandamentos divinos. Tanto ele como os demais são apenas uma figura daquele que viria. Porém, para representá-lo, deveriam viver de tal maneira que pudessem representar bem o personagem que tipificavam. O sexto detalhe refere-se às lições percebidas nessa visão. A santidade é definida como sendo de dois tipos, a posicional e a condicional. Veja bem, a santidade posicional é vista porque Jesus já nos fez santos. Com base neste texto, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, conforme o versículo 5. A santidade é condicional, pois é um processo para nos tornarmos aquilo que já somos. Se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, tu também julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre esses que aqui se encontram. Temos que entender que essa é uma verdade para nós também. Posicionalmente, nós já somos santos, porque o sangue de Jesus nos perdoa de todo o pecado. Deus nos vê através do sangue de Jesus e nos vê completamente limpos, santos. Mas, ao mesmo tempo, temos que reconhecer que a nossa condição ainda não é essa. Estamos lutando, enquanto aqui na vida, estamos nos tornando aquilo que nós já somos. E o verso 10, então, nos traz uma lição especial. Aqui temos uma ilustração do tipo de vida que deveriam ter os redimidos para aquele dia futuro. Esse dia futuro será um dia de paz, de repouso, de tranquilidade. Esse dia futuro está reservado para todos os que confiam no Senhor e nas suas promessas, para aqueles que andam conforme os seus mandamentos. A figura de Zacarias aqui nos mostra alguém sentado debaixo da sua vide e debaixo da sua fogueira. É uma figura que tipifica os tempos de paz. Querido amigo, essa paz só pode ser fruto de um coração limpo. E um coração limpo é fruto de um Deus que perdoa. O sétimo e o último detalhe refere-se às aplicações da visão às nossas vidas. O homem é pecador e, portanto, está sujeito e necessita de purificação. Por si só, não consegue limpar-se. Deus sabe que essa é a condição do homem, e por isso enviou Jesus Cristo, seu Filho, para morrer na cruz, derramando o seu sangue, que nos limpa de todo o pecado. O homem deve reconhecer a sua necessidade e arrepender-se. Deve pedir perdão a Deus, e Ele restabelecerá com o homem a comunhão perdida. Ao concluirmos, então, a nossa reflexão, permita-me perguntar: como se sente uma pessoa que não tomou banho e não trocou de roupa por 2 ou 3 meses? Você já imaginou? Creio que só de pensar nessa situação, nós mesmos nos sentimos sujos. Da mesma maneira, a pessoa sem Cristo está suja e vai carregando a sujeira do pecado por toda a sua vida. A Bíblia diz que Jesus Cristo já carregou sobre si mesmo todos os nossos pecados e os pecados do mundo inteiro. Por que então muitos não reconhecem a sua necessidade de limpeza e, agradecendo a Deus, não buscam o seu perdão? Não é difícil de entender, mas infelizmente isso acontece. E sinceramente, eu peço que esse não seja o seu caso. Oro a Deus para que você já esteja completamente limpo, purificado, com vestes limpas diante de Deus. Oro para que você, tendo cometido qualquer pecado, procure se limpar pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Lembre-se sempre: Deus o ama
e quer lhe perdoar. Deus ama o pecador, mas Deus abomina o pecado. Querido amigo, que Deus te abençoe, que o Senhor possa revesti-lo com todo o perdão, mas para isso é necessário que você se arrependa e volte para Ele. Um grande abraço e até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado sei, expirou na cruz, e por graça